Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Não sei que hora você vai nos assistir, mas seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Gospel. É mais uma edição levando até você a mensagem de Deus, a palavra de Deus e também algumas reivindicações das ruas. Hoje nós vamos trazer aqui uma reivindicação ali do bairro Inácio Barbosa. Nós teremos depois uma palavra de Deus, a mensagem poderosa que eu acredito que vai tocar a sua vida, vai abençoar a sua vida e vai despertar em você, a vontade de servir a Deus de verdade, um novo nascimento. Esse será o nosso tema para a mensagem de hoje. Novo nascimento. Mas antes, eu quero trazer aqui a reivindicação da comunidade, mais precisamente ali no Inácio Barbosa, aqui Avenida Augusto Franco. Então, é uma reivindicação de muito tempo já, que a comunidade já fez, vários baixo-assinados. Então, a pedido da comunidade, a pedido de moradores ali, precisamente dos condomínios, que tem feito baixo-assinada, que tem feito reivindicação, também já passou também levar para SMTT. Então, alô SMTT, Prefeitura, de Aracaju, Sergipe, a comunidade está aguardando uma solução para a colocação de um semáforo ali. Ali mais precisamente próximo do condomínio Verde Vida, condomínio Verde Vida, Alameda dos Ipês, próximo ali atrás daquela Amazonas Madeira, no fundo ali. Aquele local é um local de fluxo de carro, de veículos, de pessoas, de pedestre, e apenas uma faixa de pedestre tem ali. E na travessia, muitos acidentes têm acontecido por falta de um quebra-mola, de um sinal, um semáforo. Essa é a reivindicação do povo. E olha, já existe, porque eu mesmo também já liguei para a SMTT solicitando, foi feito um protocolo, e até agora nós não temos esse retorno. Então, fica aqui a reivindicação da comunidade, dos moradores ali do bairro Inácio Barbosa, Avenida Quirino, em frente ali os condomínios, 3 condomínios, vários condomínios tem ali. Mas que eu lembro agora, condomínio Verde Vida, Recanto dos Guarás, Alameda dos Ipês e outros condomínios que tem ali na região. Essas comunidades solicitam, ou seja, reivindica do poder público uma resposta para que não aconteça mais acidente ou morte naquela localidade. Então, fica aqui o recado da comunidade. Nós trazemos recados das ruas para que o poder público possa olhar com bons olhos para a comunidade e resolver o problema. Essa é uma solicitação que já está protocolada aí na SMTT. Então, o presidente da SMTT, posso pedir encarecidamente ao senhor, a Prefeitura de Aracaju, para dar uma aceleração, acelerar esse processo, esse protocolo, para que não aconteça mais acidente naquela região, naquela avenida. Então, fica o nosso apelo às autoridades competentes para resolver esse problema. SMTT, por favor, já existe um protocolo aí, foi criado em nome ali do condomínio Verde Vida. Eu creio que outros condomínios também já fez essa mesma reivindicação. São muitos acidentes que acontecem, principalmente nos horários de pico, pela manhã, meio-dia, à noite. As pessoas não conseguem atravessar aquela faixa, porque muitos veículos, e são poucos os motoristas que se sensibilizam e param para que os pedestres atravessem. Então, fica o nosso apelo, fica o nosso pedido a SMTT, Aracaju, Sergipe. Alô, prefeita, dá um toque aí para o secretário, para o presidente da SMTT, para acelerar esse processo, para ver se consegue colocar ali um semáforo, fazer os estudos necessários para que não haja mais acidente e as famílias não percam os seus entes queridos por causa de atropelamento ou acidentes graves naquela localidade. Fica então o nosso recado aqui do programa Conexão Gospel, que nós também somos utilidade pública e trazemos até vocês. A partir de hoje nós vamos trazer outros recados também da comunidade, que são reivindicações necessárias para que
possamos ter a resposta do poder público. Tá ok? Obrigado por nos atender e esperamos a resposta. Deus abençoe a todo o poder público, prefeitura e etc. Deus abençoe a todos. Agora, para continuar a nossa programação, nós vamos trazer outra coisa importante, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. E nos últimos tempos que nós estamos vivendo, é tempo da gente correr para os braços do Pai. Por quê? Porque estamos vivendo dias difíceis, tempos difíceis, né? Temos visto aí sinais dos finais dos tempos. Estamos visto aí guerras, rumores de guerras, fomes, miséria, tanta coisa acontecendo, pessoas se esfriando na fé, deixando de buscar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, por poucas coisas, né? Por algumas situações, talvez, que você está vivendo, né? Você deixou de buscar a Deus, mas é tempo de buscar. A palavra do Senhor diz que devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto está perto. Então, ainda há tempo de buscar ao Senhor, porque no dia da grande tribulação, no dia do arrebatamento, não haverá mais tempo. É preciso se arrepender agora, hoje, enquanto você tem tempo, enquanto há os profetas levando até você a palavra de Deus. Há homens de Deus nas igrejas, há homens de Deus em locais como esse, levando até você através da mídia, através da rede social, né? Através das plataformas, a palavra de Deus está sendo pregada. Então aproveite a oportunidade, aproveite enquanto há tempo. Vai chegar um tempo que a porta da graça, ela pode fechar, ela vai fechar. E a Bíblia diz que são dois caminhos, o caminho estreito, o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. É preciso que nós nos esforcemos para entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, mas a porta estreita leva à salvação. E do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Do que adianta a gente conquistar tanta coisa aqui na terra? Temos visto aí, né, a luta pelo poder, a ganância pelo poder. Muitos vendem até a alma, vendem até a própria alma para Satanás. Infelizmente, essa é a realidade. Nós precisamos entender que o mal não pode prevalecer. Ou seja, a riqueza, o próprio Jesus falou sobre a riqueza do avarento, né? A riqueza é bom, o dinheiro faz parte, né? A prosperidade faz parte, mas que não seja algo que te leve à destruição, à perca da sua paz, à perca da sua própria vida ou da sua própria alma. Muitos fazem pacto com o diabo. Infelizmente, essa é a realidade. Mas deixa de fazer aliança com Deus. Então é tempo de você voltar a essa realidade, ao arrependimento, ao primeiro amor. É tempo de fazer a obra de Deus. É tempo de buscar ao Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, a porta da graça, ela ainda está aberta. Precisamos entender que um dia ela pode fechar, porque não adianta a gente fazer tanta coisa e no final perder a nossa salvação. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus vai, até porque muitos só acreditam na existência do eterno quando vê milagres acontecendo, quando vê algo acontecendo, né? Muitos só acreditam vendo, mas bendito é aquele que crê sem ver. Então você não precisa ver, você precisa crer. Então, se creres, verás a glória de Deus. Então, o tema de hoje, como eu falei, é nascimento, novo nascimento. Para isso, nós vamos ler o texto que está em João capítulo 3, fala sobre o novo nascimento de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem que muito religioso, era uma pessoa que despertou nele o interesse de conhecer Jesus de perto.
e aproveitou o momento onde Jesus estava e foi até Jesus. Então vamos ler o primeiro versículo que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Olha, me lembrou algo aqui, Supremo Tribunal dos Judeus. Lembra alguma coisa essa palavra? Supremo Tribunal. Então, para reflexão da gente, porque no dia de ontem foi votado aí algo que pode restringir as redes sociais, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade religiosa. Então, que Deus tenha misericórdia das autoridades, que Deus possa dar discernimento, né, às autoridades para fazer aquilo que favorece ao povo, que o povo possa, né, ter a proteção do Estado, a justiça devida, né, os direitos necessários, os princípios e valores preservados. Então isso me lembrou agora quando se fala de Supremo Tribunal dos Judeus. Então esse Nicodemos era um dos fariseus e era uma pessoa importante. Ele era alguém muito importante no Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhes disse: Rabi, Rabi quer dizer mestre, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não for com ele, se Deus não estiver com ele. Então, olha o que esse fariseu, né, esse Nicodemos, ele pergunta para Jesus, porque ele percebeu os sinais, as maravilhas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo, né, os olhos, né, que estava cego enxergando. Ele percebeu isso e ninguém poderia fazer esses sinais se não fosse de Deus. E ele percebeu que Jesus era o Filho de Deus, porque até então muitos dos fariseus, eles não acreditavam que Jesus tinha vindo, nascido de mulher, né, em forma de carne, de humano, né? E muitos não acreditavam que era Jesus. Mas Nicodemos começou a despertar essa curiosidade de conhecer melhor e de saber algo da parte de Jesus, porque percebeu esses grandes feitos do Senhor Jesus. E ele disse: se Deus não for com ele, então se Deus não for conosco, nada faremos. Então, Deus, ali naquele momento, através de Jesus, muitos milagres foram realizados. Jesus, respondendo-lhe, declarou e disse: em verdade te digo, ou seja, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, Nicodemos não entendeu que tipo de nascimento seria esse. E ele faz a pergunta, né? Questionando Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Essa foi a pergunta que Nicodemos faz para Jesus. Ele achou que Jesus estava falando do nascimento da carne. Jesus não estava falando do nascimento da carne, do nascimento físico. Jesus estava falando do nascimento espiritual, porque esse nascimento espiritual é que leva o homem a ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque faz com que o homem se torne uma nova criatura e o passado fica para trás. Então Nicodemos era um homem religioso, ele tinha que deixar a sua religiosidade, ele tinha que se converter, ele tinha que nascer de novo, nascer da água para ver, nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. Então há dois tipos de nascimento: o batismo nas águas, é um novo nascimento, é uma confissão pública, para que você possa ver, ter publicamente essa decisão exposta de nova vida em Cristo Jesus. Então Jesus disse: você vai ter que nascer de novo para ver o reino de Deus.
Quando ele fala isso, Jesus, versículo 4, diz assim: Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar para o ventre da mãe? Jesus falou: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aí Jesus está falando sobre entrar no reino de Deus, sobre ver o reino de Deus e sobre o novo nascimento. Aqui retrata a necessidade da gente ter uma nova vida, um novo posicionamento, uma mente transicionada, uma mente transformada, voltada para Cristo, viver para Ele, fazer a vontade dele, porque até então esse tribunal dos judeus, esse tribunal dos fariseus fazia aquilo que era o seu entendimento, seja religioso, seja político, seja o que for, eles faziam algo que desagradava a Deus. Então Jesus mostra para ele a necessidade de mudança de vida, mudança de posicionamento. Um novo nascimento requer posicionamento, atitude, decisão, para deixar para trás a velha criatura, a religiosidade, as práticas pecaminosas, né? As falhas. Lógico, nós precisamos nos esforçar para deixar essas coisas, porque não é fácil. O pecado jaz às portas, o inimigo, né? O mundo jaz do maligno, nós sabemos disso. Então, muita coisa precisa ser feita para que nós possamos nos tornar essa pessoa que agrada a Deus. Em Romanos 12, né? Versículo 2, diz que devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há pessoas que ainda estão na cegueira espiritual, fazendo aquilo que agrada a si mesmo, né? Agrada ao inimigo, mas não agrada a Deus. É importante que você agrade a Deus, ainda que seja talvez rejeitada por homens, ainda que você seja, né, ou seja, mal visto, né, as pessoas não acreditem em você, mas se Deus se agrada de você, do que você faz, e se você está andando no caminho certo, pode ter certeza que independente do que se levantar, Deus certamente será contigo. Deus certamente será contigo. Esse novo nascimento, né, reintroduz o homem no reino de Deus. Faz com que o homem tenha livre acesso ao reino de Deus. Ao novo nascimento faz com que você tenha uma nova vida também perante a sociedade, perante a comunidade cristã, o reino de Deus, a igreja. Ou seja, quando tomamos essa decisão publicamente de batizar-se nas águas, né? Por imersão nas águas, batizar pelo Espírito Santo, porque há momentos que vai ser batizado pelo Espírito Santo mesmo, como em Pentecoste, né? Vai ser batizado, Atos, ali capítulo 1, fala sobre o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então cada um vai ter a sua experiência com Deus, e cada um precisa ter essa experiência com Deus. O que é o nascimento da carne? Jesus diz, versículo 6, porque o nascimento da carne, o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito, ou seja, a carne e o Espírito, ele não faz as mesmas coisas. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Ou seja, o Espírito busca as coisas do reino, as coisas do Espírito, o amor, o perdão. Ou seja, você torna-se uma nova criatura. Você faz as coisas diante da vontade de Deus e consulta a Deus antes de fazer qualquer coisa que venha causar um pecado ou uma falha humana. Consulta a Deus antes, para que você não caia na cilada do maligno.
não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Jesus, mais uma vez, disse, você vai ter que nascer de novo. Ah, mas eu já sou crente. Olha só, ele já era crente. Todo mundo é crente. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Até o diabo, né, conhece a palavra. Ele diz que crê, mas não obedece. A diferença de crer e obedecer é muito grande. Então, crer, todo mundo crê. Acredita, todo mundo acredita. Mas será que serve a Deus? Será que está fazendo, se esforçando para fazer a vontade de Deus verdadeiramente? Ou está dentro da igreja apenas ocupando espaço e às vezes até fazendo com que outras pessoas caiam e caindo também? Então a igreja é um lugar de renovação, é um lugar de restauração, onde a gente congrega, a gente está ali em comunhão, ou sobre a palavra da liderança do seu pastor, ou seja, o pastor também precisa ser a cada dia, né, renovado pelo Espírito Santo, para que não caia nas tentações do maligno, para que não envergonhe o evangelho. O que Jesus quis dizer ali, que muitos daqueles fariseus ainda não acreditavam no próprio Filho de Deus, e muitos estavam praticando o que não devia, e desagradando a Deus, mas era conhecedor da palavra. Então conhecer não é tudo, conhecer não é o suficiente. Tantas pessoas letradas conhecem muito, teologia, escatologia, etc. e tal. Ou seja, Jesus, quando escolheu os seus 12, nenhum desses era doutorado, nenhum desses era pessoas eloquentes, eram pessoas simples, que foram treinadas, que foram aos poucos recebendo o dom do Espírito Santo e obedecendo a Jesus, aprendendo com o Mestre para ser um grande pregador do Evangelho. Então, o doutorado não quer dizer tudo. Conhecer, até o diabo conhece, mas não obedece. Entenda isso. Versículo 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que é nascido do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, nascimento, novo nascimento. Nicodemos entendeu a mensagem. Nicodemos procurou ir para Jesus de noite, conversar com ele. Entendeu a necessidade de se converter novamente. Nascer de novo. Ah, mas eu já nasci, eu já me batizei uma vez. Ah, eu já nasci de novo, já me converti. Não é suficiente. Se converter, continua cometendo pecado. Continua fazendo as coisas que desagradam a Deus. Isso precisa ter uma mudança, um posicionamento e um novo nascimento em Cristo Jesus. Até porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos governa. É o Espírito Santo que domina, é o Espírito Santo que fala a nós. É ele que diz o que devemos ou não fazer. Mas nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a voz do Espírito Santo. Para voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a religiosidade levará muitos a perecer e a perder a sua própria salvação. Pastor, como o senhor explica isso? Porque o próprio Jesus disse, muitos virão e me dirão naquele dia, em teu nome eu curei, eu libertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe o que Jesus vai dizer para esses? Que muitos fazem isso, mas na verdade, no oculto comete coisas que desagradam a Deus. Comete pecados ocultos. Jesus vai dizer para esses, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É necessário que venhamos ter uma vida plena em Cristo Jesus. Sim, é fácil, não é fácil.
E Jesus não disse que é fácil. Servir a Deus não é fácil, porque devemos tomar mão no arado, pegar na cruz, não largar a nossa cruz, não abandonar a nossa cruz. Aleluias! Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. É preciso deixar algumas coisas, porque muitas vezes tem coisas que nos impede de ser servo do Senhor Jesus. Críticas, perseguições, humilhações, falta de algumas coisas, porque muitos questionam, está servindo a Deus, está indo para a igreja, mas a vida não está mudando financeiramente. E quem disse que a maior riqueza ela é financeira, a maior riqueza está no céu, porque do que adianta o homem ajuntar tesouro na terra, onde a traça corrói? O Senhor diz, melhor ajuntar tesouro no céu, porque isso o inimigo não corrói, nunca será consumido. Garanta agora a sua salvação, antes que seja tarde demais, antes que a porta se feche. É importante tomar um posicionamento. Ah, mas eu já estou na igreja há tantos anos. E quem diz que tempo de igreja leva alguém para a salvação? Mesmo dentro da igreja, você pode se perder. Se você não estiver vivendo uma vida plena, reta diante do Senhor, é preciso ter essa vida plena e reta diante do Senhor. Seja líder, seja pastor, seja quem for. Isso inclui a mim, inclui a você. Liderança ou membro da igreja, a vida tem que estar regada pela obediência ao Senhor Jesus. Porque Nicodemos entendeu isso e ele se converte de novo. Ele recebe um novo nascimento, um novo batismo e uma nova vida em Cristo Jesus. E o que é uma nova vida em Cristo Jesus? Mudança de hábitos, mudança de atitude, mudança de rota, mudança de amizades. Porque há pessoas que às vezes se convertem, mas continuam no mesmo meio, com as mesmas amizades, com as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, não muda. Está dentro da casa do Senhor, mas não muda. E a mudança não depende somente do pastor, do seu líder, não depende da sua atitude. Depende de você. Você precisa querer. Porque muitos precisam, mas não quer. Então a decisão de ter uma nova vida e de fazer o que é certo parte primeiramente de você. A liderança está aí. O pastor está aí pregando o evangelho, pregando a palavra de conserto, porque não adianta só pregar flores, não adianta, passar a mão na cabeça de discípulo, não. E eu tive uma liderança que não passava a mão na cabeça de discípulo, uma liderança que nos ensinou viver por princípios bíblicos, viver pelo princípio da palavra, viver em honra e obediência à hierarquia que está sobre nós. Isso é viver um verdadeiro evangelho. Então, não adianta estar na casa do Senhor e não obedecer à hierarquia espiritual. E a hierarquia precisa estar também debaixo da obediência da palavra de Deus e do próprio Deus. Uma vida regada por obediência pelo Espírito Santo de Deus. Para que tenha salvação depois dessa vida. Porque os discípulos de Jesus, os 12 de Jesus, um deles perguntou, Senhor, todos perguntaram, cada um falou uma vez, por vez, todos perguntaram, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Tinha pessoas que eram pescador, profissional, outros cobradores de impostos, cada um tinha a sua atividade rotineira e simples. E eles disseram, Senhor, nós deixamos tudo. Nós abandonamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse, olha, nenhum de vocês que tenha deixado tudo para trás, casas, famílias, isso não é abandonar a família não, certo? Não, é você perseverar em Cristo, mesmo que a família seja contra, mesmo que a esposa esteja falando contra, criticando a sua atitude.
Mesmo assim, perseverar em Cristo. Nenhum de vocês que tenha deixado tudo, esposa, filho, casa, terreno, por amor de mim, perderá. Pelo contrário, receberá 100 vezes mais, ainda nessa vida, e por fim, a vida eterna. Acha pouco? Olha só o que Jesus promete para nós. O que está sobre o nosso alcance. 100 vezes mais. Deus não quer que tenhamos uma vida de miséria. Não. Nós somos filhos do Rei, o dono do ouro e da prata. Temos o direito por herança de prosperar, de avançar. Mas uma das maiores prosperidades começa dentro de nós. Humildade são valores, honra, princípios, caráter, personalidade. São valores que não se compra, que não se deve se corromper. E muitos daqueles fariseus viviam se corrompendo e sobrecarregando os seus membros. Mas Nicodemos tomou uma decisão. E Nicodemos cai em prantos, porque ele reconhece que ainda não estava fazendo a vontade de Cristo. E ele se converte ao Senhor novamente, ele se renova novamente. E então há uma necessidade para a gente, né? De nascer novamente, nascer de novo, tomar um novo posicionamento. Não importa de onde você parou, onde você caiu. O importante é que você tome uma posição e se levante mais uma vez e venha para o reino mais uma vez. Seja mais uma vez um canal de bênção. Não importa se você é um líder, um pastor, um discípulo, um membro, não importa, é importante que você tome uma atitude e diga: não vou ceder para o inimigo, eu vou me levantar, eu vou tomar uma atitude a partir de hoje e eu vou fazer a vontade do meu Pai, eu vou servir ao Senhor de verdade. Eu vou fazer com que outras vidas, através da minha vida, foi isso que acontece aqui. Muitos, ao ver Nicodemos se convertendo, ficaram abismados. Quando as pessoas veem você se convertendo, as pessoas, e a Bíblia diz, né, que há festa no céu quando a alma se converte. Há festa, os anjos celebram, há festas, por quê? Porque aquela alma estava indo para o inferno. Porque aquela pessoa estava fazendo a vontade do inimigo, mas a partir do momento que ela passa a servir a Deus de verdade, que ela nasce de novo da água e do Espírito, ela toma um posicionamento, a festa, a alegria nos céus. E muitos dos fariseus desta época se converteram, homens que perseguiam Jesus, homens que tentavam destruir Jesus, mas muitos se converteram. Muitos se renderam porque entenderam que a vida que eles levavam não era correta. Não era o Deus que eles estavam servindo não era o Deus verdadeiro. Então há tempo ainda de você tomar uma atitude. Se levante, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Tem pessoas que você levou para a igreja muito tempo, tem pessoas agora que estão me vendo, se afastou, está caído. Então olha só quantas pessoas, quando você servia a Deus, quando você estava na casa do Senhor, quantas pessoas que se alegravam com você, quantas pessoas você foi influenciador de levar essas pessoas para a casa do Senhor. E hoje talvez você está sendo um canal de afastamento. Talvez as suas atitudes levou pessoas a cair. Então, dê a volta por cima. Volte a fazer o ID. Volte a fazer a vontade de Deus enquanto há tempo. Não espere o dia mau. Há um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não espere a dor. Não espere estar numa cadeira de roda para servir.
Independente se você está aí hoje, se arrepende, ainda é tempo. Deus pode também entrar com providência na sua vida. E você pode ser um canal de bênção ainda, independente do que fez no passado. Eu conheço um amigo que ele teve uma situação grave na época. Ele vivia no mundo do crime, no mundo das drogas. E ele tomou na época 5 tiros. Escute isso. Vou dar esse breve testemunho, porque eu fiz parte de alguém que foi um canal de bênção para a vida desse jovem. Na época, ele tomou 5 tiros, foi para o hospital João Alves, ficou em coma profundo por muitos dias, quase 30 dias. Morto, praticamente morto. E ali a mãe clamou por milagre. A mãe veio a nós pedindo oração. A mãe já era crente e ele não. Ele vivia no mundo. A mãe já era serva do Senhor. Orava por ele, mas ele nunca quis dar ouvido. E aí é onde está o filho da desobediência. O preço é alto. Mas essa fatalidade acontece porque ele vivia lá fora no mundo do crime. E alguém alvejou com 5 tiros esse rapaz. E aí, dentro do hospital, mais de 30 dias, ele estava sofrendo e quase à beira da morte. E acontece, nós fomos lá visitar. Nós levamos o óleo ungido. Nós levamos a palavra de Deus. Nós ministramos para aquele jovem. Nós oramos sobre a vida daquele jovem. E aquele jovem, poucos dias depois, acorda, desperta novamente. Praticamente, aquele que era morto reviveu. Resumindo a história, esse jovem se converte dentro do hospital. Esse jovem se recupera daquela fatalidade que aconteceu. Esse jovem vai para casa, mas vai convertido. E esse jovem, deixa eu lhe dizer algo, esse jovem é meu vizinho, é meu amigo, e esse jovem serve a Deus até hoje. É um grande pregador do evangelho. Ele se converteu, mas eu te peço, amigo, não deixe, não espere acontecer o pior, não espere o dia mau, converta-se antes, venha pelo amor, venha pela palavra de Deus, amém? E eu creio que Deus vai entrar com providência na sua vida, em nome de Jesus Cristo, assim como Nicodemo se converte, assim como muitos dos fariseus da época se convertem, assim como os discípulos de Jesus, que eram simples, eles se tornam grandes pregadores, grandes homens de Deus, apóstolos, missionários. Você também pode ser um canal de bênção em nome de Jesus Cristo. Então, não espere acontecer o pior. Ouça o conselho da sua mãe. Ouça o conselho da sua liderança. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo te dizendo que esse caminho é caminho de morte. Que essas amizades não é caminho para você, não é amigos para você. E volte. Volte a buscar a presença de Deus enquanto há tempo. Eu quero orar por você. Se você crer no poder da palavra, não é no poder da voz, não é da palavra do homem, é no poder da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva. É a palavra de Deus que transforma. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quiser, você pode receber aí na sua casa, aí onde você está, qualquer parte do país, qualquer parte do mundo, você pode agora tomar um posicionamento e aceitar Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero uma nova vida. Senhor, eu quero mudança. Eu não aguento mais isso. Você pode fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo. Se você crer, vou orar por você, que Deus possa entrar com providência na sua vida, hoje ainda, em nome de Jesus Cristo.
Amém? Você crê? Se você crê, a Bíblia diz, olha, que devemos se converter enquanto é tempo. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, será salvo. Se com tua boca confessares, com o teu coração creres, será salvo. Confesse e creia que a salvação vai entrar na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Curva a sua cabeça se você puder, não importa onde você está agora, que você se concentre em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graça, Pai, por mais um programa, por mais um momento aqui, Deus, nesse lugar. Deus, o programa Conexão Gospel, Deus, traz nessa noite, nesse dia, nesta hora, meu Pai, através da tua palavra, esta mensagem, Senhor, meu Deus, que possa ir de encontro, porque a tua palavra diz que ela não voltará vazia, mas produzirá o efeito pelo qual ela foi enviada. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós clamamos por este jovem, clamamos por essa vida, meu Pai, que está agora, talvez, ó Deus, seguido, ó Deus, à beira do caos, à beira da morte, Deus, ameaçado pelo crime, que o Senhor possa estender a tua mão e libertar esta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá forças para essa mãe que tem orado, para essa mãe que tem clamado pelo seu filho, meu Pai, para livrá-lo do mundo das drogas, do crime, das garras de Satanás. Nós oramos, Senhor, te pedindo a libertação desta pessoa, a libertação desta casa. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, entra com providência. Meu Pai, nós cremos no poder da tua palavra. Meu Deus, assim como o Senhor salvou, libertou aquele jovem dentro do hospital, meu Deus, alvejado por tiros, hoje serve ao Senhor. Quantas pessoas agora, meu Deus, que podem estar passando por isso dentro de um hospital, ó Deus, desenganada pelo médico, desenganada pela medicina, nós intercedemos, Senhor, ó Pai amado, querido Espírito Santo, visita esse hospital, visita, meu Deus, esta família, ó Deus, os acompanhantes, visita, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, entra com providência, usa a medicina, os médicos, que seja a tua mão, Senhor, e não a mão do médico. Meu Deus, estenda as tuas mãos, ó Deus, para libertar, para curar esta pessoa que está agora acamada, desenganada, entubada, com câncer. Meu Deus, entra com providência em todas as áreas da vida desta pessoa, meu Deus, que está aprisionada, amarrada, ó Deus, em nome de Jesus, desata, que haja uma transformação, que haja salvação nesta família, em nome de Jesus Cristo. Vai desfazendo todo o laço do mal, vai desfazendo, meu Senhor, toda amarração, todo espírito das trevas que aprisionava esse jovem, essa pessoa, meu Deus, que levava a fazer as coisas que desagradavam o Senhor, que era escravo do inimigo, seja liberto, seja transformado, que haja salvação desta vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, visita também, meu Pai, agora todas as igrejas, os pastores, os apóstolos, a liderança, os membros, vai visitando, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que haja, meu Deus, através da tua palavra, uma vida plena na tua presença. Assim nós oramos sobre também as autoridades constituídas pelo Senhor, lideranças espirituais e lideranças também públicas, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor, meu Deus, cessa essa guerra que há no mundo, em nome de Jesus Cristo, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós oramos te agradecendo, porque cremos no poder da tua palavra, meu Deus, que haverá a salvação, libertação e cura e transformação de vida, em nome
de Jesus Cristo. Assim nós cremos e oramos e agradecemos ao Senhor. Aleluia e glórias a Deus. Muito obrigado a você. Você que ficou conosco, acompanhou essa mensagem. A mensagem do reino, a palavra de Deus, pregada através desse canal, tem levado até você uma oportunidade de mudança, transformação e de salvação. Porque é a palavra de Deus que tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Como você já sabe, eu sou o pastor Cláudio e todo sábado nós estamos aqui com convidados, com levitas, com pastores, com amigos, com pessoas que queira vir aqui contar a sua história e dar o seu testemunho. Então você, neste momento, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também ter acesso e também ser abençoada. Eu creio que você pode ser, nesse momento, um evangelista, porque transmitindo para outras pessoas aquilo que foi bênção na sua vida, a Bíblia diz que é melhor abençoar, é melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. Abençoarei os que se abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi isso que Deus falou para Abraão. Então, abençoe alguém, compartilha, curte, comenta, compartilha, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, a sua família e a tua casa. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, fiquem com Deus.